Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Ana, sou autista, tenho 42 anos e sou mãe do Gabriel, de 9 anos, que também é autista, tá? Primeiramente, eu quero falar duas coisas, tá? Eu não gravei, que eu sempre faço um vídeo por semana, né? Na sexta ou no sábado, conforme o tempo que eu consigo. Eu não gravei semana passada. Eu acho que foi a primeira vez que eu não gravei, né? Sim, porque eu tava muito deprimida, muito ruim, muita enxaqueca. E eu não faço vídeo só por fazer, né? E realmente eu não consegui, não tinha condições, tá? Então, já fiz várias vezes vídeo assim, gripada, com a rinite atacada, meio estressada, né? Mas só que semana passada realmente eu não tive condições, tá? Segunda coisa, hoje eu vou falar um assunto bem delicado, tá? Mas eu quero deixar claro, tá, gente? Não é vitimismo, porque isso não é da minha personalidade. E até porque eu e o Gabriel não somos coitadinhos, não somos mesmo. E eu tenho consciência disso e nem gosto desse papel de vitimismo, acho muito, né? Não é errado, mas não é comigo, entendeu? Só que o meu canal, antes de tudo, ele é um diário, tá? Então, quando estiver bem, vou falar a verdade. Quando não estiver bem, vou falar também a verdade. Ele é um diário. E faz parte da minha personalidade ser muito sincera, tá? Então, por isso que eu vou expor algumas coisas aqui, tá? Mas, por favor, não me interpretem mal. Como eu falei, é um diário, tá? Eu só estou sendo sincera e colocando a realidade assim, conforme as minhas experiências e as experiências do meu filho, tá bom? E nisso também vocês vão entender por que também eu tive, entre, de certa forma, uma crise semana passada, né? Eu não consegui nem fazer o canal do YouTube, o vídeo, né? Que eu adoro. Para mim é um prazer fazer. Eu só não faço mais de um por semana por causa do meu tempo. E não por isso até, né? Mas porque eu gosto de falar assuntos assim que eu considero muito interessante. Então, não adianta fazer 3, 4 vídeos por semana se eu não souber o que falar, só para fazer vídeo por fazer não é comigo, tá? Por isso que eu tenho um só por semana, tá? Mas para mim é um prazer fazer, eu adoro fazer, tá? Quebrou meu suporte de celular, vou poder comprar só outro dia 20. Então, por isso que desculpa a imagem, tá, gente? Mas o importante é que vocês escutem o que eu estou, a mensagem que eu quero passar para vocês, tá? Dia 20 eu compro um suporte, daí a imagem vai melhorar, tá bom? Quebrou meu suporte, que ajuda na imagem ficar melhor, tá? Eu tô aqui com uma folhinha, porque quando eu fico ansiosa, eu me enrolo, por isso que aqui é a folhinha. O autismo, tá? Falo de mim que sou autista, falo do meu filho que é autista, né? O canal sempre vou falar minhas experiências e do meu filho, conforme, né? O que mais, assim, se destacar na semana, o que mais, né? É uma montanha russa. Eu só escutei de uma outra mãe de autista uma vez falando na internet, e é verdade, é uma montanha russa. A gente tem uma oscilação de humor muito grande. Eu tenho, o Gabriel tem, eu já vi outros autistas que eu conheço terem. Claro que não são todos, porque autismo não é uma regra, né? Um autista pode sim ser muito diferente do outro, então eu não falo por todos os autistas, eu falo por mim, pelo Gabriel e alguns autistas que eu tive a oportunidade de conviver, tá? Então tem dias que a gente tá muito bem, tem dias que a gente tá lá muito triste, né? Tem dia que a gente tá calmo, tem dia que a gente tá muito irritado. E com o Gabriel também não é diferente. Tem dias que ele tá muito bem. Tem dias que ele tem consulta com um terapeuta e vai lá e eu imagino que o terapeuta vai pensar, nossa, esse guri tá excelente, né? Mas aquele dia ele está bem. Não quer dizer que no outro dia ele vai estar bem também. Claro que o Gabriel vem evoluindo muito, ele faz 4 anos de terapia, né? Tem bastante estímulos, tudo, né? Mas quem convive com autista ou quem é autista, claro que não é uma regra, muitas vezes é uma montanha russa, são altos e baixos, dias bons, dias não bons,
dias que parece que eles regrediram, mas são só momentos de crise, que depois eles se estabilizam de novo, né? E isso torna muito difícil. Não tô vitimizando, gente. Eu tô conscientizando, falando a real, tá? Fácil não é. E isso que eu falo, os profissionais da saúde, psiquiatra, psicólogos, terapeutas, enfim, tal, eles estudam muito o autismo. Eles têm muitas vezes mais conhecimento, assim, como é que se fala? Nem sei se eu falo o termo certo, tá? Porque eu não sou da área da saúde, né? Não fiz faculdade sobre psicologia, sobre autismo, né? Apesar de 4 anos eu ter hiperfoco sobre autismo, eu estudo muito sobre autismo, mas não sou, né, da área da saúde. O Spol tá falando termos errados, assim, digamos assim, cientificamente, eu acho que esse termo pode estar errado, ele sabe mais do que eu, com certeza. Mas o que eu quero dizer é que só o autista, a autista ou o cuidador de autista é que convive todo dia com altos e baixos, crises, explosões e tantas coisas, né? Só eles que vivenciam na prática. É a mesma coisa o psiquiatra estudar tudo sobre o alcoolismo, tá? Que é uma doença. Mas é só o alcoólatra que sabe, assim, realmente mensurar a dor, a dificuldade de ter que se controlar para não beber, entendeu? O sofrimento que aquilo causa. O psiquiatra estuda, mas é só o paciente que está sentindo aquilo, que sabe realmente mensurar a dificuldade, a dor que é aquilo. E o que eu quero dizer com isso tudo? Que as críticas muitas vezes podem ser construtivas, sim. E que nós, autistas ou mães de autistas, a gente erra sim. Eu já deixei bem claro aqui, quem me acompanha em outros vídeos, que eu não sou mãe nota 10, não sou mesmo. E nem quero ser. Não sou um exemplo de nada, sabe? E cometo erros, cometo. Cometo erros sim. Cada dia a gente tenta melhorar, cada dia a gente tenta evoluir, né? E muitas vezes vai vir críticas, até críticas maldosas mesmo, essas, né? Nem vou falar sobre isso hoje, mas existem as críticas construtivas, que às vezes a gente não, infelizmente, por mais que a gente vive aquilo, a gente nem sempre enxerga, percebe, e ela é bem-vinda sim. Mas a gente tem que cuidar muito do jeito que fala. Por quê? Para começar, eu sou autista, gente, então eu levo tudo muito ao pé da letra, eu tenho muita dificuldade de comunicação social. Então, às vezes, assim, se não for muito claro, eu posso interpretar muitas vezes, isso é de qualquer pessoa, gente. Pode ser profissional da saúde, pode ser amigo, pode ser professor, pode ser vizinho, pode ser familiar, qualquer um. Eu posso, sem querer, interpretar errado. Então tem que ter esse cuidado. Eu sou autista, mesmo que seja leve, mesmo que eu não tenha nenhum comprometimento intelectual, né? Eu levo muitas coisas ao pé da letra, sou muito literal, sou muito assim, sabe? De às vezes, sem querer distorcer o que a pessoa fala, né? Até porque eu não tive intervenção para isso. Eu descobri meu diagnóstico foi ano passado, né? Estou trabalhando isso agora nas terapias. Então tem que ser muito assim, claro, muito objetivo, senão eu realmente fico confusa. Segundo ponto, a gente vive com o psicológico no limite, abalado. Porque tem dias que o filho da gente acorda gritando, acorda berrando. É agressivo. Tem dias que ele tá bem. Claro que também tem a questão do limite, também tem a questão disso, que eu tô procurando melhorar, sabe? De ser firme, porque eu erro também, né? Nem tudo é do autismo, isso a gente vai melhorando, né? E etc e tal. Sim, mas não é fácil. Se uma criança não tem nenhum transtorno nos dias de hoje, muitas vezes é difícil, sim, educar uma criança com transtorno, gente, é realidade, não é vitimismo. É bem mais difícil, tá? Então tem que ter jeito pra falar as coisas, tá? Porque senão aquela mãe que tá no limite, ou aquela autista adulta, mãe de autista que tá no limite, ela pode, em vez de aquela construtiva, que de repente a pessoa teve a melhor intenção do mundo, em vez de ajudar, pode fazer aquela mãe ficar pior. Ficar, sabe, afundar aquela mãe. E a mãe tem que estar bem pro filho estar bem. E a mãe é um ser humano. É um ser humano, gente. É um ser humano, ela não é de ferro. Ela não é uma guerreira. Ela não é uma mãe super especial. Tá, gente? Não vamos fantasiar as coisas. Ela é um ser humano como qualquer outro. Tá?
E só quem vive que sabe o quanto difícil que é. Que mesmo que as pessoas às vezes tenham mais conhecimento, ou mesmo que as pessoas às vezes tenham uma visão que a gente não está conseguindo enxergar. Mas o Gabriel na escola é de um jeito, com familiares é outro jeito, em casa é bem diferente, tá? Porque ele reprime muito, então em casa é a parte bem mais difícil, sabe? Então, a agressividade é em casa, tá? Então, é muito fácil a gente julgar. Eu acho que às vezes falta empatia, sim. As críticas elas podem ser construtivas, sim, mas a gente tem que ter muito cuidado. Porque muitas vezes a mãe já está naquele limite. A mãe já tem muitas dificuldades que as outras mães não têm do autismo, e fora as dificuldades da vida. Muitas vezes questão financeira, muitas vezes outros problemas, né? Que todo mundo tem. Que ninguém vive num mar de rosas. Todo mundo tem uma série de problemas e dificuldades no dia a dia. Então, às vezes, uma crítica, às vezes, uma colocação não colocada do jeito correto, ela pode trazer sofrimento para o autista adulto, para a mãe do autista. Em vez de ajudar, pode deixar aquela mãe mais assim, deprimida, mais, né? E eu tenho uma dificuldade muito grande também, porque eu me cobro demais. Uma vez, quando eu faço terapia desde adolescente para outras coisas, né? Que o diagnóstico foi só no passado. Mas uma vez, quando eu tinha, acho que uns 17 anos, a psicóloga falou pra mim, naquela época, né? Que o pessoal, eu só faltava pegar um chicote e começar a me bater, de tanto que eu me cobrava. Isso é uma coisa psicológica que eu tenho, de me cobrar muito, de me cobrar muito por tudo que acontece. Tô procurando trabalhar isso nas terapias, até pelo diagnóstico tardio, né? Porque muitas das minhas dificuldades que eu tinha do autismo na minha infância e adolescência, eu achava que era culpa minha. Eu achava que era porque eu não me esforçava o suficiente. E isso gerou uma culpa muito grande. Então é muito fácil, assim, eu me culpar muito. Por isso que às vezes tem que ter muito cuidado nessa parte. E acredito que acontece isso muito com outros autistas adultos que tiveram diagnóstico tardio, ou mãe de autistas, porque querendo ou não, são muito julgadas, são muito cobradas, porque as crises muitas vezes elas parecem birra, parece falta de limite, falta de educação, parece sim, tá? E claro que mesmo sendo autista, a gente tem que pôr limites, tem que educar, porque senão em vez de melhorar vai piorar. Não é isso que eu estou dizendo, tá, gente? Eu tô só conscientizando, gente, e falando a minha realidade, o que eu faço, tá? Contando as minhas experiências. Não tô aqui para julgar e criticar ninguém. Quem sou eu para isso, tá? E além de tudo isso, o autismo é complicado porque, por um lado, eu tô super feliz. O Gabriel tá evoluindo bastante. Ele tá conseguindo ler palavras de 2, 3, 4 sílabas. Quem me acompanha sabe que a leitura pro Gabriel é ainda, né? E era meu Deus, um obstáculo enorme, porque eu tinha uma resistência muito grande ao ler. Então, para mim, isso é é uma vitória imensa. Aos poucos ele tá tendo mais autonomia, tá? Tá tomando banho sozinho. Por enquanto eu tô só olhando. Eu quero ver se na próxima semana eu deixo ele no banheiro sozinho. Mas ele já tá, né, conseguindo tomar banho sozinho, secar, colocar roupa. Para ele, que é super inteligente, mas que tem um atraso de coordenação motora muito grande e uma dificuldade de concentração e uma resistência psicológica muito grande, é uma vitória imensa. Parece besteira, né? Mas para ele, para a condição dele, é. Então eu deveria estar pulando de alegria. Mas ao mesmo tempo, nessas últimas semanas ele tá muito agressivo comigo em casa, tá? Então, por isso que eu falo, é muito difícil. Quando um lado tá bom, surgem outros problemas. Não tô me vitimizando, só tô dizendo que é muito difícil e que muitas vezes o autista adulto ou a mãe do autista fica com o psicológico abalado. Né? Eu faço terapia, tô tomando remédio para ansiedade, até aumentou meu remédio, tenho que tomar mais um remédio para compulsão de doces, eu já falei no vídeo anterior, mas mesmo assim, o remédio ele dá um suporte, não é milagre. Mesmo assim, é muito difícil. E eu não me considero uma pessoa fraca. Por tudo que eu passei, não me considero uma pessoa fraca. Então, semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto, da continuidade, tá? Porque isso aí é uma coisa muito complexa. Mas, por favor, espero que você tenha entendido o que eu falei, porque às vezes eu também me confundo no que eu quero, o recado que eu quero passar. Mais empatia,
Só quem pisa no prego sabe mesmo como é que é a dor, tá? Curtam, compartilhem, se inscrevam, tá? Fiquem com Deus e uma ótima semana.